seu lugar e trazer o seu melhor para Deus cantando. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus além de ti. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Quem espera no Senhor e confia nele, aplauda bem forte o seu santo nome. Graças a Deus. Igreja, domingo é o primeiro dia da semana e é o dia em que nós iniciamos juntos neste ajuntamento, nesta assembleia chamada de igreja, a noiva de Cristo. E hoje é um culto especial porque, tradicionalmente, aos segundos domingos de cada mês, nós celebramos a Santa Ceia. E nós estamos falando, neste mês de fevereiro, sobre corações tocados. Às quartas, corações tocados pela fé, e aos domingos, corações tocados pelo amor. E hoje eu quero falar sobre esse amor, mas não o amor que nós classificamos como uma experiência que nós temos quando nos relacionamos com alguém, ou de um sentimento que nós temos por determinada pessoa, que pode ser alguém da família, ou uma amizade, ou até mais do que isso. Mas eu estou falando do amor como primeiro fruto do Espírito Santo. Então, para que a gente possa ter como base a ministração de hoje, convido vocês a abrirem comigo o Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 22, vou ler a partir do verso de número 35. Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, verso 35. A palavra do Senhor nos diz assim: um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Igreja, quando Jesus ele começa a pregar o Evangelho, o que significa Evangelho? Evangelho significa boas novas ou boas notícias, Lorena. Quem aqui está acostumado a ouvir ou ler ou assistir boas notícias nos telejornais, na rádio ou no jornal impresso? Alguém tem visto, ouvido ou lido boas notícias ultimamente? Não. O que a gente vê são más notícias, mundo violento, o mundo num caos econômico, numa guerra militar, mas aquela época não era diferente, e Jesus ele trazia o quê? Boas notícias acerca do reino do teu Pai, o reino do Senhor, o Criador de todas as coisas. E o fato de ele começar a pregar essas boas novas, Jesus ele incomodou alguns grupos da sua época. O primeiro deles foi o grupo religioso. Quem era o grupo religioso da época de Jesus? Jesus, quando nós lemos os 4 evangelhos, eles citam ao menos 4 principais vertentes do judaísmo. Eu expliquei hoje de manhã, porque às vezes algumas pessoas ouvem a gente falar determinadas palavras e não sabem o verdadeiro significado. Então vamos lá, quando a gente fala de povo hebreu, povo judeu e povo israelita, nós estamos falando da mesma coisa, do mesmo povo. O hebreu por quê? Hebreu por causa de Hebrom, ou da onde surgiu esse nome Hebrom, de Heber. Todos aqui conhecem a história da Torre de Babel, sim ou não?
A Torre de Babel, lá no livro de Gênesis, vai dizer que o homem, ele quer construir uma torre para chegar até os céus, e Deus vê aquilo e fala, mas que afronta é essa? O último que tentou colocar o trono acima do meu, eu lancei daqui do céu, e eu vou fazer algo diferente. E Deus, ele faz com que, naquela época, todos falavam a mesma língua, todos se entendiam. E Deus, ele manda línguas diferentes e ninguém mais entende, então não tem mais como planejar, e o plano deles é frustrado. Enfim, só que havia um grupo que se preservou diante do que Deus, ele gostaria que o homem fosse. E dizem que há um homem que preservou essa tradição, um homem chamado Éber. E de Éber surge Hebrom, e de Hebrom os hebreus. Então o povo hebreu é aquela nação que vem da descendência de, posteriormente, de Abraão, Isaque e Jacó. Nasce nesse contexto. Então Abraão, ele sai desse contexto, e quando Deus, ele promete a Abraão uma terra que emana leite e mel, ou seja, a Canaã, esse povo vai entrar nesta terra que Deus prometeu, dividida em 12 tribos, e o nome desta terra seria Israel, que é uma promessa firmada a Jacó, filho de Isaque, neto de Abraão. Jacó, quando ele está ali lutando com Deus, depois Deus, ele reafirma a promessa ao seu avô Abraão, a ele. Então, eu te entrego esta terra que prometi ao teu avô Abraão. Então, você agora não é mais Jacó, mas passa a ser chamado Israel. Enfim, e dentro ali desse contexto, quando o povo sai do Egito, Deus levanta Moisés, e Moisés, ele é o líder daquele povo com a missão de conduzi-los a Canaã, que posteriormente se tornaria Israel. Então, quando eles entrassem, nação israelita, mas Deus precisava colocar rédeas naquele povo, e ele entrega o que nós chamamos de lei, que é um código de moral e conduta. Esta lei, nós poderíamos chamar de religião, e essa religião é chamada de judaísmo. Então, quando a gente fala de povo hebreu, povo israelita e povo judeu, nós estamos falando do mesmo grupo. E Jesus, ele incomoda esse grupo religioso. Nós estamos falando aqui já de séculos depois do que eu expliquei aqui agora. E nesta época, havia 4 principais vertentes do judaísmo. Os principais deles, os fariseus e os saduceus. Haviam também um grupo chamado de essênios e outros os zelotes. Só que o que acontece? Acontece que quando Jesus, ele começa a mostrar os sinais de que ele era o Messias, ele começou a ser perseguido pelo principal grupo de judeus, que eram os fariseus. E da onde surge o farisaísmo, os fariseus, os peritos, mestres da lei, como nós lemos aqui? Quando a Babilônia, lá no passado, ela invade Israel e torna o povo israelita cativo, escravo, eis que o povo é expulso da sua terra. Eles não têm mais o templo para adorar a Deus. O templo em Jerusalém, eles não têm mais o templo em Jerusalém. Então, eles começam a se reunir, ou sinagogar, que significa reunião. Aí surgem as sinagogas, e dentro das sinagogas surge um movimento chamado farisaísmo, que é o quê? Aqueles que têm o dever de estudar minuciosamente a lei que Deus entregou para Moisés transmitir ao teu povo, e preservar essa tradição. Daí surgem os peritos na lei, os mestres da lei. E esses mestres, eles estão ali, não estão preocupados em realmente, porque eles tinham uma missão de atestar se uma pessoa que aparecesse dizendo ser o Messias, eles deveriam ali verificar as suas atitudes, os seus atos, e ver com o que dizia a palavra. Mas eles não estavam nem preocupados com isso, porque o farisaísmo, dá para a gente comparar com a igreja evangélica de hoje. Eu estava falando agora há pouco, com a minha esposa antes de sair de casa, né? Sabe quem que mata pastores? Não é o povo da igreja,
não são as ovelhas. Quem mata pastores é a própria igreja. É a própria igreja que cria essa rivalidade, essa concorrência. Pastores que hoje querem se tornar influenciadores, eles querem arrebanhar milhares de pessoas. Esses pastores que querem a todo tempo serem conhecidos como os grandes servos de Deus. E aí acabam se corrompendo. Eu até acredito que esses homens começam com uma boa intenção, mas eles se corrompem com o meio do caminho, porque quando Jesus ele é tentado por Satanás, o objetivo de Satanás era impedir que Jesus chegasse à cruz. Ele não queria que Jesus morresse. E o que ele faz para Jesus? Ele diz assim, da última das tentações, primeiro ele começa a testar Jesus com a palavra, e Jesus rebate com a palavra. Mas na última ele fala, vamos por tudo ou nada. Eu te ofereço dinheiro. Porque todos os reinados desse mundo me foi dado. Toda a autoridade desse mundo me foi dada, e eu dou a quem eu quiser. Se prostrar perante a mim, eu te darei tudo isso. Não vai morrer não, você é muito bom, vamos trabalhar junto. Jesus ele fala, não. Então, Jesus não se corrompeu, e ele não perdeu o seu propósito, que era morrer numa cruz. Só que infelizmente hoje tem muitas pessoas que acabam se corrompendo, porque o poder e o dinheiro, primeiro é o dinheiro, e com o dinheiro você conquista poder, e infelizmente essa é uma triste realidade. A gente estava falando isso hoje, porque a gente entrou no elevador e a gente viu ali uma moça com o filho, que estava com a Bíblia nas mãos, e eu vi que eles pararam no 0, e tem uma igreja na frente de casa. Eu falei, elas estão congregando ali. Eu falei, realmente, a melhor igreja é aquela perto de casa, aquela que a gente está ali servindo a Deus. E se todo mundo tivesse essa cultura, né, eu acho que o evangelho seria melhor pregado e disseminado do que hoje, porque hoje a gente vê, infelizmente, uma concorrência religiosa totalmente desnecessária. E por que eu estou falando isso? Porque o grupo de fariseus da época era assim, era um povo metido a crente, mas de crente não tinha nada. E Jesus chamava esse povo ali, Juliana, sabe do quê? De hipócrita. Hipócrita é aquele que mostra ser o que não é. E esse grupo religioso que perseguiu Jesus, porque eles começaram a ficar incomodados quando Jesus começava a falar ser ele o Messias. Porque, se ele está dizendo que é o Messias, calma aí, o poder está em nossas mãos. Nós temos o poder, nós somos os sacerdotes, nós somos os representantes de Deus. Olha um concorrente aí. Inclusive, os fariseus da época, porque a Palestina nessa época estava sob forte influência do Império Romano. Só que eles eram tão sem vergonhas que eles estavam se aliando ao sistema político de Roma. Então, a religiosidade virou apenas mera formalidade, não algo que fazia o ser humano se voltar a Deus. E Jesus ele foi ao encontro desta hipocrisia. E ele passou a ser questionado e ser vítima de perseguição, como o próprio determinado questionamento que nós lemos no texto inicial. Jesus não só incomodou o grupo religioso, mas ele incomodou também um grupo intelectual, um movimento intelectual da época, que era chamado de movimento helenístico. Os helênicos, eles eram filósofos, eles que levavam em consideração os grandes filósofos, e estamos falando ali da Grécia Antiga, do berço da filosofia, e a sua sabedoria, a sabedoria de Jesus, de falar de Deus, tratando-o como Pai, gerou uma perturbação a esse grupo, principalmente porque eles eram humanistas, e davam credibilidades, Bianca e Juliana, a Larissa, aos filósofos gregos que tratavam do assunto como área acadêmica. E Jesus não só incomodou os religiosos, mas os intelectuais, como ele também incomodou os políticos da época, porque o Império Romano, quando começou a perceber que Jesus ele atraía multidões, eles começaram a ficar espertos. Calma aí, esse grupo está crescendo, esse grupo vai se tornar um problema para nós lá na frente, melhor a gente cortar o mal pela raiz. E tanto é que quando Jesus ele foi condenado à crucificação, foi colocado ali uma inscrição, INRI, que significa Deus, o Rei dos Judeus, de uma forma irônica, para humilhar a Jesus.
Então esses grupos, eles se uniram com um único motivo: acabar com Jesus. Mas mesmo sabendo que muitos o rejeitaram, em nenhum momento você vê Jesus deixando de amá-los. Pelo contrário, depois de tudo que passou, ele diz ainda à beira da morte, o que Lucas registrou no capítulo 23, verso 34 do seu evangelho. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então, observe que tantos cristãos, e até aqueles que não professam a fé cristã, sempre dizem que Jesus, ele reduziu os mandamentos em apenas 2, amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E até aí é uma meia verdade. Por quê? Porque Jesus, ele estava dizendo que não havia problema algum em seguir uma determinada doutrina, desde que não faltasse o amor. E esse amor que nós estamos dizendo, que Jesus está se referindo, não é um amor fruto de um sentimento carnal, humano, mas este é um sentimento que não provém de nós seres humanos, mas provém de Deus. Então, se eu perguntar aqui para qualquer pessoa, para relatar uma experiência de amor, eu tenho certeza que muitos vão contar as suas experiências, porque é um sentimento humano. Tanto é que muitos aqui amaram alguém um dia, mas depois deixaram de amar, porque esse amor humano, ele é um amor condicional. Então, por exemplo, se eu chegar para Lorena e falar assim: Lorena, você me empresta esta bolsa que eu achei bonita? Ela fala: eu te empresto, pastor. Ai, como ela me ama. Daí ela fala assim: mas com uma condição. Qual a condição? Que o senhor me empreste o seu celular. A Lorena vai me emprestar a bolsa? Sim ou não? Vai, mas vai haver uma condição. Ou seja, é um sentimento condicionado. E o nosso sentimento, quando nós falamos sobre amor, nós seres humanos, também é um sentimento condicionado. Por quê? Eu namoro alguém porque a pessoa gosta de mim. Até porque quem namora uma pessoa sem a outra saber, esse daí é chamado de amor platônico, né? Platão já falava sobre isso, sobre a pessoa gostar de alguém, e esse amor não é correspondido. Você está namorando? Eu estou, sou fiel à pessoa. A pessoa não trai, a pessoa, a pessoa que ele ama, nem sabe o sentimento que ela tem. Mas ele fala assim, quando chega uma pessoa para conhecer: eu estou interessado em você. Não, eu sou fiel à minha pessoa amada. Você namora? Não, mas eu sou fiel a ela. Então, namoro alguém porque a pessoa gosta de mim, amo um amigo porque ele gosta de mim, amo determinada pessoa porque sou bem tratado por ela. Então observe as condições que me levam a amar alguém. Eu amo alguém, mas só se eu sou amado. Então, como amar alguém que não te ama? Como se doar para alguém que não está nem aí para você? Como fazer o bem para alguém que só te faz o mal? Esse é o nosso desafio diário. É muito fácil, igreja. A igreja justamente é esse ajuntamento de pessoas das mais variadas culturas, com os mais variados pensamentos. São pessoas diferentes. Há uma singularidade, mas aqui é uma pluralidade de coisas, de culturas, de pensamentos. Mas nós temos que aprender a conviver com tudo isso. Então essa será a nossa busca todos os dias, até o dia que voltarmos à casa do nosso Pai. Mas quando Deus ele fala sobre esse amor, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, quando eu falo sobre amor, eu uso uma palavra para expressar um sentimento, mas esse amor que Deus fala, ele é fruto do Espírito Santo. E para eu poder explicar melhor isso, eu quero voltar ao Evangelho de João, capítulo 21, verso 15, uma passagem conhecida, uma conversa entre Jesus e o apóstolo Pedro. Olha só, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros.
Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Eu já expliquei várias vezes e vou explicar de novo. Quando eu falo que eu amo a minha filha, a Duda, eu estou usando a palavra amor para mostrar o sentimento que eu tenho por ela. Quando eu digo que eu amo o Carlos Antônio, eu também estou usando a mesma palavra para mostrar o sentimento que eu tenho pelo Carlos Antônio. E quando eu digo que eu amo a minha esposa, eu também estou usando a mesma palavra para mostrar o sentimento que eu tenho por ela. Mas o amor que eu sinto pela Duda, a minha filha, é diferente do amor que eu sinto pela Carol. E o amor que eu sinto pelo Carlos Antônio também é diferente pelo amor que eu sinto pela Carol. Porque se fosse a mesma coisa, está amarrado em nome de Jesus, hein, Carlos Antônio? Não ia dar certo, hein? Enfim. Mas na língua grega, eu já expliquei, explico de novo. O grego nos dá informações. E aqui neste diálogo, Jesus ele está perguntando para Pedro usando um verbo grego chamado agapau, que ele conjugado vem a palavra ágape, que significa um amor incondicional. Então, o que Jesus está perguntando para Pedro? Pedro, tu me agapau? E Pedro está respondendo: sim, Senhor, eu te filéu. Ele usa uma outra palavra grega, que é um amor fraternal, não é um amor incondicional. Em outras palavras, o mais simples para você entender, Jesus está perguntando: Pedro, você me ama? Eu gosto de você. Pedro, você me ama? Eu gosto de você. E na última vez Jesus ele fala: Pedro, você gosta de mim? Por isso que ele fica triste, porque na última vez que Jesus se dirige a essa pergunta, ele não fala: tu me agapau, tu me filéu, né, Pedro? Tu sabe todas as coisas. E ele ficou aqui, magoado, porque Jesus perguntou. Então, esse mesmo Pedro só foi conhecer o verdadeiro amor divino quando ele foi cheio do Espírito Santo. Porque o amor que Pedro sentia por Jesus era o amor que nós sentimos uns pelos outros, antes de sermos cheios do Espírito Santo. Pedro caminhou com Jesus, foi pastoreado por ele, mas só entendeu o que é esse amor quando foi tomado pela graça, inundado pelo Espírito Santo, mergulhado por ele, batizado por ele. E por que isso? Gálatas capítulo 5, verso 22, vai dizer sobre os frutos do Espírito Santo, que é a consequência desta relação que nós temos com o Senhor Jesus, o Espírito Santo habitando em nós. Entretanto, o fruto do Espírito é o primeiro deles. Qual que é? Amor, é o ágape. Foi logo depois da vinda do Espírito Santo que Pedro ele é cheio, e depois ele vai à entrada do templo e ele começa a pregar com autoridade. Ele cura ali um coxo, e quando ele prega, ele fala sobre o evangelho, sobre as boas novas do Senhor que ressuscitou dentre os mortos. Ele prega com tanta autoridade que mais de 3.000 se convertem durante aquela pregação. Esse mesmo Pedro, cheio do Espírito Santo, agora escreve 2 cartas, 2 epístolas, e em seu conteúdo nós observamos esse apóstolo falando da seguinte maneira: 2 Pedro capítulo 1, verso 5, segunda epístola de Pedro capítulo 1, verso 5, diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e também improdutivos. Então, o mesmo discurso usado por Jesus é repetido por ele, agora de forma consciente, entendida, clara e sincera. Nós podemos usar aqui o exemplo de Paulo.
o apóstolo Paulo, o apóstolo do amor. Paulo é a grande referência que nós temos, Kátia, que nós temos Júlio, Patrícia e Sara, no Novo Testamento, por aquilo que ele foi e no que se transformou depois de ter um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. De perseguidor passou a se doar por eles, lutando por uma única causa: pregar o amor de Cristo. Paulo definiu os frutos do Espírito Santo porque assim lhe fora revelado pela intimidade que ele tinha com o Senhor. Então, diante disso, algumas reflexões nos cabem nesta noite. Para quem você tem pedido conselhos quando acontece uma ruptura em seus relacionamentos? Sejam eles profissionais, cotidiano ou amorosos. A quem você tem pedido conselhos? Se você é alguém que busca intimidade com o Espírito Santo, se é alguém que fala com Ele constantemente, que o busca diariamente, que o adora em seu íntimo, no secreto, Ele dará instruções de como proceder para resolver qualquer tipo de relacionamento. Se alguém te abandonou, o Espírito Santo te ensinará a superar essa dor e a se valorizar, entendendo que quem perdeu não foi você, mas sim a pessoa que te deixou. A pessoa que te deixou. Você precisa se valorizar. Você precisa entender que a partir do momento que a graça te alcança e quando você realmente começa a desfrutar deste amor, que nenhuma pessoa consegue lhe entregar de maneira completa, somente Deus, que esse amor, quando você é inundado por ele, você mesmo entendendo o quão pequeno é, mas você se sente tão acolhido nos braços do seu pai, e você começa a ser valorizado, porque às vezes, alguns relacionamentos têm ruptura, e às vezes é normal da nossa parte a gente ficar chorando, às vezes ficar em depressão, mas posso falar uma coisa para você, em nome de Jesus, eu não sei, eu falei isso hoje de manhã, e eu falo nessa noite, e Deus deve estar tratando com alguém. Não foi você quem perdeu, a pessoa que perdeu, porque você, quando é inundado pelo amor de Deus, você se torna uma pessoa que é guiado pelo teu Santo Espírito, e essa pessoa vai deixar de desfrutar dessa melhor parte, dessa transformação que está gerando em você por meio do Senhor Jesus. Eu falava para a pastora ontem, a gente tem um casal de amigos, que era assim, amigos, nós éramos amigos inseparáveis, e ontem por consequência a gente encontrou com eles, e eles decidiram trocar, e não quiseram mais a gente como pastores. A gente ficou triste, porque nós não éramos apenas pastor e ovelha, nós éramos amigos, de frequentar a casa um do outro, e isso aconteceu antes de eles entrarem na igreja e de eu ser pastor, já era uma amizade, mas sempre teve respeito entre essa relação de pastor e ovelha, e eu confesso que quando eles me deixaram, eu fiquei triste, né? Mas ontem a gente se encontrou, e a gente, puxa vida, foi gostoso o reencontro, a gente conversou o básico, mas depois eu entrei no carro e falei assim, Chão, sabe o que Deus falou no meu coração? Eles que estão perdendo, porque vamos falar a verdade, a gente tem que se valorizar, né? Nós somos bons pastores, em modéstia à parte, desculpa, não quero ser arrogante nem prepotente, mas nós somos bons pastores, então, a gente procura ser, né? Somos falhos? Temos nossas falhas, mas quem perdeu foram eles. Então, meu irmão, se alguma coisa, você não deu certo naquele emprego não te quis, meu irmão, sabe quem perdeu? Foram eles que perderam, você que é uma pessoa especial, você que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, e pode ter certeza, agora, você recebendo esse amor de Deus, faz com que você se valorize e se ame cada vez mais. Aí, meu irmão, minha irmã, Deus vai mandar um varão e uma varoa para você em nome de Jesus. Algumas pessoas foram rejeitadas por pai e mãe. Estamos na internet? Estamos na internet. A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala algumas coisas, a gente esquece que está na internet. Mas isso não é segredo para ninguém, eu sempre preguei isso. Aliás, um dos gatilhos que fez com que eu me tornasse um dependente químico, porque a dependência química é um transtorno obsessivo e compulsivo.
Então, eu já tenho um problema com compulsividade. Então, alguns fatores apenas dispararam um gatilho para que desencadeasse essa adicção ativa. Adicção significa escravidão. Em determinado, no meu caso, foi a dependência química, a droga e o álcool. Mas, tudo isso foi por causa de uma rejeição paterna. Eu tive um problema com rejeição de pai. Meu pai faleceu, eu tinha 5 meses, minha mãe casou de novo. Tive educação, reconheço que foi um homem que sempre tentou dar o melhor para mim e para o meu irmão, que somos do primeiro casamento da minha mãe, mas era o jeito dele, e um jeito um pouco agressivo. Eu fui muito humilhado diante dos outros, muito envergonhado, então eu carreguei traumas da infância, de vergonha, de chacota, da forma que ele me tratava na frente dos outros, e por não ter um laço sanguíneo, isso me gerava revolta, e eu nunca fui incrédulo, nunca fui ateu, sempre acreditei em Deus, eu era revoltado com Deus. Eu lembro de um episódio, eu tinha uns 12, 13 anos, eu estava tão revoltado por causa de algo que ele fez comigo, da maneira que ele falava, porque eu acho que, não sei se você vai entender o que eu vou dizer, mas você sabe o que é você, às vezes, precisar de olho no olho, uma conversa, um direcionamento, e você ouvir só, você é um, desculpa a palavra, tá? Para você entender, você é um bosta, você é um merda. Eu cresci a vida inteira ouvindo que eu era um bosta e que eu era um merda. Eu cresci ouvindo isso aí, gerou traumas psicológicos em mim, e espirituais, que despertou em mim uma revolta. E eu lembro que eu estava ali, eu fui no quintal de casa, eu olhei para o céu, e falei assim para Deus: por que você fez isso na minha vida? Você matou meu pai e colocou esse homem na minha vida. Eu era revoltado com isso. E eu culpava ele, eu falei: eu sou drogado mesmo por causa dele, por causa dessa forma, sou revoltado. Até o dia que o meu pai, esse Deus que está aqui, ele me alcançou, ele falou assim: vem aqui, meu filho, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Você vai entender tudo agora. Eu já tinha um plano desde o ventre da sua mãe para a sua vida. Entenda. Eu comecei a entender. E quando esse amor me inundou, aquilo começou a transbordar, e eu comecei a entender e vê-lo de outra forma. A educação que ele teve, filho mais velho, pai alcoólatra, pobre, passou fome, veio de São Paulo com 8 anos para cá, para Piracicaba. Ele que tentou crescer na vida, trabalhador, mas era o jeito. Aquilo que ele não recebeu, ele não tinha como dar. E eu comecei a compreender isso, e quando eu me converti, por causa do amor que eu recebi do meu Pai, do meu Deus, eu comecei a entender, valorizar, e eu comecei a amá-lo. Então, há feridas que estão instauradas em nosso coração, que nós só vamos conseguir cicatrizá-las, exterminá-las de uma vez por todas. Há males que se instauraram em nosso coração, mas que a gente precisa permitir que esse amor toque o nosso coração, para que esse mal seja exterminado pela raiz, para que a gente possa desfrutar o melhor de Deus. Então, se alguém te fez mal, ele te ensinará a não permitir que um ressentimento chegue até o seu coração, porque é aí que forma a raiz de todos os males. Se você foi rejeitado por pai e mãe, ou ainda é, Deus vai se revelar como o maior e único amor verdadeiro que alguém pode ter. Eu termino citando a carta que o apóstolo Paulo, o apóstolo do amor, ele falou, e que inclusive inspirou canções. Uma das mais conhecidas foi pelo Renato Russo, e 1 Coríntios capítulo 13, eu quero ler do 1 ao 13, é um texto que eu acho tão lindo, emocionante, que fala o seguinte: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, o ágape, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei.
Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor se alegra com a injustiça, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. A fé, a esperança, mas sem amor, de nada disso vale. Então, que o nosso coração possa ser tocado pelo amor de Deus, que vai transformar todos esses males, esses traumas que foram instaurados, que foram gerados em nós durante a nossa existência. Eles só serão exterminados como nós descobrimos o verdadeiro amor de Deus sobre nossas vidas, o quão nós somos amados. E a maior prova de amor já vista na história, não é um discurso, não é uma história contada, mas há registro. Está aí na sua Bíblia, que a Larissa segura, que a Lorena está aí com ela, que a Sara faz as suas anotações, que nós colocamos aqui no telão para lermos e acompanharmos. Há um relato de um Deus que se esvaziou da sua glória com um único propósito: quitar a dívida que era imposta sobre nós. A ira de Deus estava sobre nós, por causa do pecado do homem, por causa do nosso distanciamento de Deus, que é fruto do pecado, do rompimento de Adão e Eva com o Senhor no jardim do Éden. E Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. E esse relato nós lembramos todas as vezes, uma vez por mês. E infelizmente hoje eu vejo que algumas pessoas não dão mais importância para a Santa Ceia, porque para elas é mais um culto. Mas esse é o culto mais importante do mês, o qual eu não posso perder de forma alguma. Por quê? Porque eu trago à memória aquilo que me dá esperança, e o que me dá esperança é que um dia Ele voltará. E eu lembro, porque todas as vezes que nós participamos da Santa Ceia do Senhor, nós anunciamos a tua morte até que Ele venha. Ele morreu, mas com um propósito: ressuscitar, vencer a morte, e também conceder isso a cada um de nós. A morte que nós passaremos fisicamente falando é apenas uma passagem dessa vida para a vida eterna. Então, todas as vezes que nós pegamos esse cálice, e nós pegamos essa bolachinha, que representa um pedaço do corpo de Jesus, e todas as vezes que nós vemos este suquinho de uva, nós lembramos do sangue de Jesus. O corpo de Jesus, ele é agora distribuído a cada um. E a partir do momento que, é o que eu expliquei hoje de manhã, imagine um quebra-cabeça. Aqui são as pecinhas de um quebra-cabeça. Você pega uma pecinha, você pega uma pecinha, você pega uma pecinha, mas a partir do momento que você coloca, essas pecinhas se encaixam, formando o corpo místico de Cristo. Então, quando nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, nós falamos: Deus, eu não mereço, mas o Senhor fez isso por mim. Isso é graça, é a graça de Deus. Nós estamos aqui pela graça de Deus. E nós precisamos entender o que eu falei hoje de manhã, e eu acho tão bom
quando eu recebo feedback das mensagens, algumas pessoas já terminam o culto e falam, pastor, essa palavra falou comigo. E hoje, uma pessoa mandou vários áudios falando, pastor, eu quero compartilhar, porque o senhor falou hoje sobre Santa Ceia, e eu comecei a entender o verdadeiro sentido da ceia do Senhor. Porque em outra igreja que eu frequentava, em outra cidade, era um grupo reservado que podia participar daquilo. Então, eu falei hoje de manhã, quem pode participar da Santa Ceia? Talvez algumas pessoas vão falar, eu não vou tomar Santa Ceia, porque antes de vir, eu errei, eu pequei. Então, meu irmão, se você está esperando não pecar, nós nunca vamos tomar Santa Ceia, porque a Bíblia diz que é mentiroso aquele que afirma não ter pecado. Nós temos deslizes. Agora, o que é temor a Deus? Temor e reverência a Deus. A melhor palavra para definir, Ari, temor e reverência a Deus, é como eu vejo Deus me vendo. Como eu vejo Deus me vendo. A gente sabe o que a gente pensa, a gente sabe o que a gente fala, a gente sabe o que a gente faz. Todas as vezes que eu faço isso, que eu penso isso, que eu falo aquilo, quando eu olho para Deus, eu não vejo Deus assim, ó, com o chicote na mão, com a cinta, igual quando eu era pequeno, bater, né, você vai dormir quente, e às vezes eu dormia quente mesmo, né, de apanhar de cinta, de chinelo, enfim, traumas que já foram superados. Não. A Bíblia diz que nós entristecemos o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo, a palavra de Deus nos ensina. E quando eu tenho um deslize, eu vejo Deus assim, ó. E não é Ele quem nos julga, é eu que me envergonho diante dEle. Temor e reverência a Deus é isso. Eu vendo Deus me vendo. Não foi isso que Adão e Eva sentiram quando eles comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Eles perceberam que estavam nus, eles se esconderam de Deus. É isso que nós fazemos quando nós erramos e quando nós pecamos. Mas o nosso Deus não é um Deus de segunda chance, Ele é um Deus, Lorena, de segundas chances. Todos os dias Ele vai nos dar uma nova oportunidade de reconstruirmos a nossa história. Por quê? As misericórdias do Senhor se renovam, Bianca, a cada manhã. Todo dia é um dia de eu ser alguém melhor. E de eu poder olhar para o Senhor e falar assim, espero que o Senhor se agrade de mim, espero que o Senhor se orgulhe do filho que o Senhor tem. E vai ter momentos que a gente vai olhar para Ele e falar, desculpa. Enfim, a Santa Ceia é isso. Quem pode participar da Santa Ceia? Pastor, eu não sou batizado. É o que eu falei hoje que tocou o coração da irmã. Porque a ceia, ela não é algo restrito a um grupo de pessoas. É algo que nós fazemos em ação de graças. A palavra que fala sobre ceia é Eucaristia. A Eucaristia é ação de graças. Nós estamos aqui comemorando, é como se fosse uma festa de aniversário, é um cerimonial, é uma homenagem. Eu fui mestre de cerimônias na Câmara, e quando tem homenagem, a gente coloca terno e gravata. Boa noite, senhoras e senhores, público presente, autoridades, pelo decreto de lei número tal, hoje celebramos o Dia da Lorena, né? Então, aquela formalidade, é dia de homenagem, é dia de emoção. A Santa Ceia é isso, em homenagem ao Senhor que se esvaziou da sua glória e morreu por nós. Mas eu não sou batizado, pastor. Mas você crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador? Você crê que Ele é o Messias? Então, meu irmão, pode tomar Santa Ceia hoje, vai ter batismo agora no final de fevereiro, no último culto do mês. Está tudo certo, porque se você recebeu Jesus, é porque algo já está acontecendo na sua vida. Amém? Por isso que Jesus, Ele disse, na última ceia, quando Ele está ali celebrando a Páscoa no cenáculo com seus discípulos, e o apóstolo Paulo, ele vai repetir isso. Jesus, ele tomou o pão e o cálice, ele diz, tomai todos, comei e bebei, este é meu corpo e o meu sangue que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor.
Eu vou pedir para que as nossas diaconisas hoje, olha, Patrícia Godoy e Solange Parisotto. Já acrescentou o nome do Carlos Antônio no sobrenome? Ainda não? Mas vai. Qual que é o sobrenome dele mesmo? Como? Oliveira. É o Monte das Oliveiras. Ei, grande momento. Enfim, e a Solange Parisotto. Não tem um Bernardino no seu nome? Não quis? Só Parisotto, né? Só o Parisotto. Então tá bom. Então nós vamos consagrar aqui os cálices contendo a Santa Ceia do Senhor, e com essa alegria nós vamos louvar o nosso Deus. À medida que você pegar a Santa Ceia, nós vamos orar e consagrar. Cada um faz do jeito que achar melhor. Eu, às vezes, oriento, não precisa ser da forma que eu peço para fazer. Eu, geralmente, quando eu tomo a Santa Ceia, porque eu vou ministrar o louvor, mas geralmente quando eu estou sentado participando de um culto que tem Santa Ceia, eu tomo a Santa Ceia, eu dobro os joelhos, eu oro um pouco, e eu já me levanto para louvar a Deus. Então, se você puder fazer isso, mas se você achar melhor tomar a Santa Ceia e ficar com a cabeça reclinada, se você já quiser levantar, fica à vontade. Você está na casa do Pai. Deus está te vendo, Ele está vendo com a alegria que você está fazendo em memória dEle. Amém? Pai, nós consagramos a Ti esses cálices contendo simbolicamente o Teu corpo e o Teu sangue. Abençoe as pessoas que selarem mais uma vez este compromisso. Em nome de Jesus, nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor, e eu convido você, nesse momento, a adorá-lo e honrar o Teu santo nome, hoje e sempre. Aleluia. Porque nós somos livres do pecado. Ele nos lavou, Ele nos redimiu, e Ele nos fez novas criaturas. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde eu ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, e que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. E que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
e que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você pode cantar que você é livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Cante, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nós somos livres pelo sangue de Jesus.